Vera Consovalente, psicóloga, analista junguiana, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e da IAAP. E, não menos importante, professora de História. Vera, todos seus. Bom dia a todos. Parabéns, Antonieta. Gostei muito da sua fala. E acho que é significativo, né, que nós vamos começar hoje o dia com duas mulheres falando, né? E duas mulheres de gerações diferentes, não é? Cada uma expressando, né, Antonieta, as questões que nos movem e que nos mobilizam, né? Estamos entrando agora, né, eu vou tentar entrar com vocês, né, na imaginação da história e na imaginação da política. E para começar isso, eu achei que seria bom a gente começar com a imaginação de um poeta. Um poeta que é apenas Carlos Drummond de Andrade, né? Eu vou ler um texto, um poema dele, que se chama A Noite Dissolve os Homens. Acredito que muitos de vocês devam conhecer, é um poema bastante conhecido, né? E que eu não li há muito tempo. E li agora, há cerca de, 3 meses atrás, e ele me emocionou. Então, vamos começar por ele, né? Pedir aí para o Vicente colocar o texto para vocês poderem seguir, né? Esse texto lindo, né? De Drummond, poético, é um poema, né? De Drummond de Andrade. Vamos lá. A noite desceu. Que noite? Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros, e o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias. Apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Aurora, entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios, que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão com um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Vicente, você tira agora ou eu prefiro não ter? Tá, vamos agora, né, no meu texto. Vivemos um momento particularmente trágico. Na última eleição para presidente da República, em 2018, uma parte importante dos poderosos do Brasil decidiram apoiar um candidato de extrema-direita que venceu destilando ódio, ressentimento, violência. Viram nele uma oportunidade para implantar os objetivos últimos do neoliberalismo, particularmente o fim de uma pauta de direitos, contando com uma oposição enfraquecida por ações violentas e antidemocráticas que tentaram desmoralizar a esquerda no país. Mais uma vez, foram amplificadas as vozes que sempre defenderam no Brasil o que há de mais terrível em nossa sociedade:
Com isso, nunca se falou tanto de política nos consultórios de psicologia. E nós, estudiosos e trabalhadores dos fenômenos psíquicos, tivemos que sofisticar nossa escuta para acolher melhor no nosso trabalho as consequências desse poder perverso. Não basta uma psicologia que aborde o sofrimento psíquico de cada indivíduo como um processo apenas dele ou do seu núcleo familiar. Precisamos de uma psicologia que se posicione cada vez mais em relação aos complexos sintomas, patologias e sofrimentos psíquicos vividos coletivamente e que se originam de situações sociais e históricas. Mas qual é a perspectiva da psicologia sobre fenômenos sociais, estudados intensamente por outras disciplinas? Como reimaginar a história do Brasil a partir da perspectiva das aflições da alma, das atuações de patologias vividas coletivamente, de sintomas que se perpetuam na história? O que a psicologia tem a nos dizer sobre a vitória eleitoral de um governo de extrema-direita que chegou ao poder cultuando a violência, o autoritarismo, a liberdade individual, sem empatia ou compaixão, defendendo a destruição de tudo que representa no Brasil conquistas democráticas, criando fatos inexistentes, mentirosos, como armas de manipulação e mobilização diária de seus apoiadores, fazendo o jogo dos interesses dos ricos e poderosos que aspiram à implantação completa dos objetivos neoliberais. Como isso foi possível e continua a ser? Vivemos e trabalhamos em um país que vive uma profunda crise econômica, política e social. A pandemia do coronavírus veio aumentar em muito o sofrimento e a dor, com centenas de milhares de mortos e com descaso e mentiras do governo. O otimismo de alguns anos atrás acabou. A pobreza aumenta sem parar e o fosso entre ricos e pobres não para de crescer, pois, como sempre, qualquer crise econômica atinge mais os pobres. Veio à luz o que há de mais tenebroso na alma brasileira. Os porões de nossa psique se mostram hoje em toda a sua crueza. Há uma disputa radical de narrativas e de valores, e os próximos anos mostrarão se a perversidade vencerá definitivamente. Os brasileiros nunca falaram tanto de política, independente das suas posições e da profundidade de suas ideias, estimulados pela polarização de opiniões e sentimentos, e através dos novos espaços criados pelas redes sociais. O aparente anonimato e distanciamento do oponente que a internet favorece, somado à crise do Partido dos Trabalhadores, fizeram vir à tona uma direita raivosa, que sem constrangimento ou vergonha, grita o que era dito e vivido, mais escondido, mostrando a intolerância e o racismo que sempre marcaram nossa história. Ficou claro o incômodo para muitos brasileiros com a pequena ascensão social de uma imensa parcela da sociedade negra, pobre, favelada, nordestina, indígena, quilombola, periférica, durante alguns anos, fruto de políticas dos governos de esquerda. Para muitos da elite econômica e da classe média brasileira, qualquer direito aos mais pobres é vivido como uma ameaça à manutenção de privilégios seculares. Ideias rígidas, preconcebidas, repetidas à exaustão, fruto da raiva, do medo, da prepotência, até do ódio, inundaram nossa sociedade, demonstrando, mais uma vez, que nossa vergonhosa e constrangedora desigualdade social não é fruto meramente do acaso ou da ignorância, mas fruto de políticas públicas ou privadas que refletiram durante séculos o olhar preconceituoso e intolerante dos poderosos do nosso país e de todos aqueles que não se identificam ou empatizam com a maioria pobre, indígena e negra da população. Complexos culturais que se formaram e se fortaleceram nos séculos de nossa história
são atuados sem constrangimento. Felizmente, de umas décadas para cá, aprendemos a dar o verdadeiro nome ao que aconteceu durante a colonização portuguesa na terra que será chamada de Brasil. Trazer à consciência tragédias de nossa história, criando uma memória compartilhada, é o primeiro passo para a elaboração psicológica dos traumas que se reatualizam neuroticamente. E nós temos na nossa origem genocídios, dos maiores da história. Povos indígenas serão mortos pelas novas doenças, pela escravização, pela expulsão das suas terras, pela catequese dos jesuítas, pela destruição das matas. Ao longo de séculos, os interesses mercantis entraram pelo território brasileiro, gerando guerras contra os indígenas que nunca terminaram até hoje. Ao mesmo tempo, o novo capitalismo criou o tráfico de escravizados entre a América e a África, em escala jamais imaginada até então. Milhões de pessoas foram trazidas aprisionadas, gerando imensa acumulação de riquezas que continuam nos cofres dos países que fizeram esse tráfico. Muitas das sociedades africanas foram desorganizadas ou destruídas por esse comércio, facilitando, no século XIX, a partilha da África pelos europeus. O Rio de Janeiro teve o maior porto de entrada de escravizados das Américas. Esse porto foi descoberto, como se isso fosse possível, né? Descoberto, durante obras há pouco tempo. Não havia documentação sobre a sua exata localização e nada sobre um verdadeiro cemitério de homens e mulheres escravizados existentes no lugar, mortos ao chegar ao porto. Costumamos dizer que os brasileiros têm memória curta, mas a falta de memória é um sintoma do desejo de esquecimento que mantém neuroticamente o poder. Mas precisamos incluir mais um genocídio na nossa história, se de fato queremos elaborar sintomas e patologias que emanam dos nossos complexos culturais. O genocídio cometido pelo Exército Brasileiro durante a Guerra do Paraguai, quando entrou no território já vencido e caminhou até a capital, assassinando soldados, mas também civis, mulheres e crianças que encontraram nessa caminhada. Mais da metade da população paraguaia foi morta. Começa aí, com elogios a Duque de Caxias e aos voluntários da pátria, a construção de um imaginário que apresenta os militares como modernizantes e progressistas no começo do século XX. A violência de forças armadas, exército ou polícias, entra inquestionável pelo Brasil independente, justificando a violência contra a população pobre. Tinham, até então, a função primeira de caçar escravizados foragidos. A partir da República, passam a ter a função de prender pobres, principalmente antigos escravizados, que não tinham emprego. Forças do Exército assassinaram até o último homem na Guerra de Canudos. A partir do governo de Getúlio Vargas, se mostrarão como os principais combatentes dos perigosos comunistas brasileiros. Em 1937, criarão o famoso Plano Cohen, uma mentira que justificará a implantação da ditadura do Estado Novo. Depois, implantarão a ditadura militar por 21 anos, caracterizada por assassinatos, prisões, torturas, censura, destruição de terras indígenas e tantas coisas mais. Mentiram o tempo todo, escondendo essas barbaridades. Aliás, tentam esconder até hoje. Por incrível que pareça, para muitos, eles eram e são a última reserva moral do país. Pobre Brasil. Hoje, quando achávamos que os militares já haviam se resignado a não mais atuar em questões políticas e de governo, aparecem como grandes defensores do bolsonarismo, mesmo que isso signifique também apoiar o neoliberalismo.
Só uma sociedade com profundos vínculos com o autoritarismo e a violência tolera a interferência militar na organização da sociedade civil. Sabemos que a Comissão da Verdade, criada durante o governo Dilma, poderia ter sido um momento importante de divulgação de novos imaginários e de elaboração da violência de Estado que sempre nos caracterizou. Mas os que queriam continuar a mentir estimularam entre oficiais das 3 Forças Armadas o ódio ao PT, à esquerda e aos movimentos populares, mais uma vez, contribuindo para o apoio recente ao novo governo de extrema-direita. Essa semana, assistimos, estarrecidos, a Marinha negar a importância de João Cândido, líder da Revolta da Chibata, que acabou com castigos físicos nos navios de guerra do Brasil em 1910. Alegam que os marinheiros quebraram a hierarquia e que isso é muito mais importante do que a razão da sua revolta. Toda essa tragédia deixou e continua a deixar marcas profundas na vivência psíquica da população brasileira até hoje. Independente do lugar social, econômico ou territorial em que esteja, o conjunto da população brasileira vive psicopatologias que se relacionam, se alimentam e se formaram no tempo. Vivemos sob um racismo estruturante vivenciado por todos de alguma forma, gerando sombra e patologias na alma brasileira. Estamos divididos por uma imoral desigualdade social e econômica, que gera dissociação histérica e graves defesas psicopáticas em todos. Nossa sociedade é profundamente violenta, enquanto cantamos nossa alegria e simpatia. Sofremos todos nós de um claro sentimento de inferioridade, que se manifesta de muitas formas, inclusive entre os mais ricos e poderosos, que vem na miscigenação de nossa sociedade um sinal de impossibilidades. Sabemos que o sentimento de inferioridade gera servilismo, mas também gera violência e paranoia. Independente do lugar de privilégio ou de opressão, o conjunto da população, mesmo sem saber, é vítima da mesma história, empobrecidos todos em imaginações e liberdades. Enquanto o capitalismo cria o tempo todo multidões tomadas por dor, ressentimento, mágoa e violência, não é difícil perceber que a criatividade da alma brasileira precisa das misturas de muitas partes que nos compõem. Surge quando as diferenças se unem em torno do desejo de reimaginar possibilidades. O encontro fraterno, a vivência na igualdade de direitos, a formação de comunidades em torno da luta por justiça, cria beleza e originalidade, resistência e luta, faz alma, elabora patologias coletivas. E isso continuará acontecendo, principalmente nas periferias reais e simbólicas, longe das imaginações do poder hegemônico, que impede outras imaginações mais belas e generosas. Novas músicas, danças, deuses, poesias, festas, lutas, corpos, cores, tradições dão profundidade à alma brasileira, curam feridas. Como sociedade, desperdiçamos muitos momentos importantes de elaboração de complexos que criam patologias vividas coletivamente. Na maioria das vezes, o ego nacional, formado pelos que detêm riqueza e poder, preferiu reprimir com violência sintomas que pedem mudanças ou buscou a conciliação entre poderosos, tão elogiada entre nós, criando novas formas de convivência com as velhas patologias. Em 64, a violência do golpe militar e a repressão e censura que duraram 21 anos destruíram lutas por sonhos e direitos que poderiam ter criado um outro Brasil mais fraterno.
Já os sonhos que marcaram a luta contra a ditadura e os grandes movimentos populares dos seus últimos anos foram silenciados por uma grande conciliação entre poderosos, que esvaziou a luta popular por direitos. Perdemos uma importante chance de elaborar complexos coletivos, criando novas imaginações menos autoritárias. No final da ditadura militar, foi aprovada no Congresso uma anistia que deixou impune os crimes da ditadura, os militares golpistas, os torturadores e assassinos. O movimento democrático das ruas não teve força para exigir a punição dos ditadores. Com isso, não se divulgou amplamente uma crítica à ditadura, possibilitando até hoje que uma parte da nossa sociedade continue a apoiar práticas autoritárias, violentas e ditatoriais, ou nem se lembre ou saiba o que aconteceu naquela época. No último momento da ditadura, após a derrota no Congresso de eleições diretas, parte dos oposicionistas se aliaram a antigos segmentos políticos que haviam estado com os militares até esse momento. O fim da ditadura militar em 85, apesar das lutas populares que abriram espaço para a elaboração de velhas patologias, acabou sendo, mais uma vez, uma transição conservadora, mantendo no poder os velhos grupos políticos que haviam apoiado a ditadura, não abrindo espaço para novas hegemonias políticas mais saudáveis. Na década de 90, ideias neoliberais começaram a chegar ao Brasil. Aquelas que hoje precisam do atual governo de extrema-direita para continuar a implantar seus objetivos, que se escondem através de mentiras. Surgem do novo momento político internacional, após o fim da União Soviética, quando o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, se viu vitorioso. Não havia mais necessidade de fazer concessões aos mais pobres, que haviam, por século, expressado suas necessidades através de lutas coletivas. Não havia mais por que temer o comunismo ou o socialismo, vistos como derrotados. O estado de bem-estar social não seria mais necessário sem o perigo do comunismo. O neoliberalismo vitorioso passava a defender a liberdade e soberania dos mercados, e que a concorrência incentivada definisse os vencedores e derrotados, tanto entre agentes econômicos quanto entre indivíduos. Aos poucos, garantia de direitos conquistados por antigas reivindicações de trabalhadores começaram a ser retiradas em muitos países. Principalmente, uma nova mentalidade começou a ser construída. Não deveriam mais existir trabalhadores organizados em torno de seus interesses e direitos, mas indivíduos solitários, responsáveis por suas conquistas individuais através de sua trajetória, empenho pessoal e força própria de trabalho. Os que antes eram vistos como trabalhadores assalariados, que se expressavam através de lutas coletivas, são transformados em empreendedores, colaboradores, pequenos heróis solitários, que concorrem com seus iguais. E o sofrimento físico e psíquico é saudado como essencial no mundo do trabalho e dos negócios. No Brasil, onde nunca houve um estado de bem-estar social, o neoliberalismo foi aos poucos construindo sujeitos adaptados às regras do mercado e às novas exigências do trabalho e da construção de si mesmos. Os discursos do poder neoliberal, que criam sujeitos heróicos e exaustos, rapidamente são naturalizados e, portanto, ocultos. Na classe média, que disputa um lugar ao sol através da tão sonhada ascensão social, as novas exigências foram rapidamente assimiladas, mas não sem dor. Encontramos diariamente nos nossos consultórios indivíduos cansados, frustrados, narcisistas, deprimidos, ansiosos, sem esperança, que pedem remédios ou palavras que diminuam seu sofrimento psíquico. Tudo isso acabou gerando ressentimento, rancor, preconceito, racismo, projetado nos mais pobres, ou nos que continuam a defender direitos coletivos ou novos valores morais. O medo paranoico da perda de privilégios continua a fazer vítimas.
A alma esquecida adoece. O Partido dos Trabalhadores, a partir de 2003, tentando se equilibrar entre as regras do mercado exigidas pelo neoliberalismo e as reivindicações populares, abriu espaço para novas leis e costumes, cotas para negros, indígenas, em universidades públicas, direitos trabalhistas aos empregados domésticos, aumento do salário mínimo acima da inflação, concessão do Bolsa Família. A contradição insolúvel entre as exigências do mercado de individualização e exploração e a luta por direitos coletivos que se manteve forte no Brasil explodiu quando os governos petistas foram acusados de corrupção. Contribuiu para a guinada política conservadora e reacionária que levou à vitória eleitoral do governo de extrema-direita em 2018. O conservadorismo de costumes, preservado pelos sentimentos de mágoa e ressentimento, com o surgimento no cenário político de lutas coletivas que exigiam o reconhecimento de novas identidades, com iguais direitos. Hoje, o perigo de nova vitória eleitoral da extrema-direita é real e possível. O tipo de governo que Bolsonaro criou no Brasil pode ser chamado de neofascista, copiando ideias que tentam se espalhar pelo mundo. Ou seja, o bolsonarismo atualiza ideias do fascismo do século XX e pode ser tão perigoso quanto sua versão anterior. Como antes, o culto à violência marca sua trajetória. Que gente é essa que defende um povo armado em nome da liberdade? Liberdade essa baseada na força, na insensibilidade às vítimas e aos mais fracos. O comportamento fascista de ontem e de hoje é incapaz de solidariedade a desconhecidos. Vemos isso cotidianamente nas falas do governo. Apenas existem para eles familiares ou militantes dessas ideias enquanto forem servis. Mesmo que isso só possa ser feito através de mentiras. Como as ideias fascistas do século XX, suas ideias de liberdade e justiça brutalizam as relações sociais. Qualquer coisa pode ser dita ou feita em nome da liberdade de ofender, destruir, matar, mentir. Falam de uma liberdade sem moral ou ética, defendendo a liberdade de proferir ofensas misóginas, racistas, homofóbicas, mentiras que criam fatos inexistentes. Temos tido aulas diárias de como os neofascistas lidam com a mentira. É uma verdadeira criação de um mundo paralelo, em que tentam que a verdade e a mentira não possam ser distinguidas. Para eles, isto é liberdade. A dúvida não faz parte do pensamento fascista. A certeza de que tem a verdade permite tudo. Querem destruir as instituições democráticas e impedir a oposição de reagir. No Brasil, querem controlar o STF, a justiça com indicações de desembargadores amigos, querem enfraquecer as defensorias públicas, as universidades. Estão aparelhando as instituições como nunca no Brasil, acabando com organismos de Estado que tentavam controlar, da tortura em penitenciárias ao desmatamento na Amazônia. Para fascistas de ontem ou de hoje, só a pátria e a família interessam, enquanto escondem, sob mentiras abomináveis, seus interesses individuais e mesquinhos, defendidas de forma paranoica. No Brasil, para os neofascistas, a família está em permanente risco de dissolução moral e a pátria ameaçada pela esquerda e pelo comunismo. Projetada nos inimigos, seu ressentimento e mágoa se transformam em ódio e mentira. Precisamos voltar a sonhar. Talvez dessa vez seja possível que, através da luta contra o neofascismo, aconteça um processo mais profundo de elaboração das velhas patologias e criação de novos imaginários. Talvez seja possível secar as velhas raízes que vêm do período colonial e da repressão e violência mais recente. O neofascismo e o neoliberalismo se apoiam no racismo que indica os derrotados de sempre, no desejo de destruição dos povos
que insistem em manter suas tradições, na repressão e violência contra os que não aceitam as regras dos mercados, em corpos controlados pelo consumo, pela violência, pelos velhos valores imorais, pela tortura defendida sem pudor pelo presidente. Mas que a aurora chegue, que traga sentimentos de fraternidade, de defesa da justiça e de igualdade de direitos, que permita a liberdade para os corpos em novos caminhos e ideias. A alma brasileira precisa de sua comunidade, de todas as múltiplas identidades que a compõem. Para imaginarmos a perspectiva da alma, que é a perspectiva da psicologia, temos que ver, através do coração, nosso órgão que imagina e deseja o mundo. Talvez ainda seja possível. É isso.